Mais uma vez nos encontramos juntos no programa Revivados por Sua Palavra, que é um programa de estudo da Bíblia, reflexões sobre os capítulos da Palavra de Deus. As reflexões que estamos apresentando aqui são reflexões de estudos e também reflexões de impressões que tenho pessoalmente ao ler o capítulo, mas você pode ter a sua reflexão pessoal e deve ter o seu momento com Deus, onde Deus vai falar com você ele pode falar através de um verso, de uma palavra específica do capítulo do dia. Portanto, não deixe para depois, não hesite em tomar tempo, em separar um tempo na sua agenda para buscar o Senhor. Vamos orar antes de lermos o capítulo de hoje, que é Daniel capítulo 5? Oremos. Querido Pai e bondoso Deus, é em nome de Jesus que nós oramos na certeza de que o Senhor nos guarda e nos protege. Esteja conosco nessa reflexão, em nome de Jesus, amém. Bem, o capítulo 5 apresenta o banquete de Beltsazar, uma escritura desconhecida para os magos, que é escrita na parede por uma mão sobrenatural, e também apresenta, porque por recomendação da rainha, Daniel vem para dar a interpretação a essa escritura, né? E ele reprova o rei por seu orgulho e idolatria, e os medos e persas se apoderam do império. É alguma dos temas abordados no capítulo 5 de Daniel. No versículo 1 e 2 diz o seguinte: o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beltsazar é chamado aqui de rei, filho de Nabucodonosor. Outros registros antigos, porém, parecem apresentar um conflito com este fato. Eles indicam que Beltsazar era filho de Nabonido, o último rei de Babilônia. Bom, duas explicações possíveis podem reconciliar a diferença entre estes dois registros. Primeiro é que Beltsazar serviu como vice-regente durante as frequentes ausências do seu pai da capital. Portanto, foi encarregado do governo quando a insanidade de Nabucodonosor teve início. Notemos que Dario, o Medo, também foi chamado de rei, embora ele servisse a Ciro. Número 2, Beltsazar era neto de Nabucodonosor. O termo pai, no versículo 2, pode indicar que Nabucodonosor era ancestral de Beltsazar. O verso 3 e 4 diz: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados da casa de Deus. E aí diz que eles beberam neles, as suas mulheres e as suas concubinas. E o verso 4 amplia dizendo: beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A atitude de Beltsazar em utilizar os utensílios sagrados em uma orgia se constituía numa blasfêmia, num sacrilégio. Eles deram louvores aos deuses. As ações de Beltsazar demonstraram uma afronta deliberada contra o Deus verdadeiro, contra o Deus vivo. Na sequência, o verso 5 até o 7, então, diz o seguinte: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço, será o terceiro no meu reino. E então entraram os reis, mas não puderam ler a escritura e muito menos dar a sua interpretação. O rei Nabonido estava na Arábia nesse tempo. Beltsazar era o vice-regente. Terceiro dominador seria o próximo na sequência para assumir o trono. Então não era pouco que ele estava oferecendo. E o verso 8 então diz que eles não puderam entender.
E no verso 9 amplia dizendo que se perturbou mais ainda o rei Belsazar. Seu semblante se mudou, os seus grandes estavam sobressaltados. Então houve uma agitação geral. Bem, a rainha então, a rainha mãe, ela teve uma ideia. Diz aqui o texto, verso 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Era uma expressão muito comum na época. Não se turbem os teus pensamentos, não se mude o seu semblante, fica tranquilo, fica tranquilo. No verso 11 diz: há no teu reino um homem que pode identificar. Há um homem. E aí ela disse: nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses e tal. O rei Nabucodonosor, teu pai, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros e tal. E aí ela diz no verso 12: há nele um espírito excelente, um conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e casos difíceis. Esse homem é Daniel. E aí Daniel disse: então me chamem a Daniel, chamem a Daniel. E ela disse: os espíritos de deuses santos estão com ele. A mesma expressão que Nabucodonosor lá no capítulo 4, por exemplo, usou. E aí Daniel vem. Versos 13 a 16, Daniel é introduzido à presença do rei. Esse evento aconteceu lá para o ano 539. Daniel já estava com a idade avançada, possivelmente com cerca de 80 anos de idade, ou até mais. E aí vem então a declaração. E aí, a partir do verso 17, ele diz assim: respondeu Daniel e disse na presença do rei, porque o rei ofereceu para ele presentes também, tudo o que havia oferecido para os demais. E Daniel disse: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus Altíssimo, Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam diante dele e tal. Aí ele vem seguindo, verso 20. Quando, porém, seu coração se elevou, seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real. Foi expulso dentre os filhos dos homens, fazendo uma alusão ao que aconteceu com ele quando ele foi feito semelhante aos animais. E aí ele diz: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isso, você não se humilhou, né? E levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele, para ser usado com os teus grandes, com as tuas mulheres, para louvar os teus deuses. Tu louvaste os deuses de ferro, de ouro, de prata, de bronze. E ele diz, então, da parte dele foi enviada esta mensagem. Verso 25. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Peres, dividido o teu reino e dado aos medos e persas. Sabe, quando Daniel recusou as dádivas e os presentes de Belsazar, ele não estava sendo ingrato ou desrespeitoso. Ele estava simplesmente dizendo que a interpretação era de Deus e ele não cobraria nada por isso. Mene significa contou. A repetição é um termo para dar mais ênfase. Mene, mene. Deus contou os dias do reinado de Belsazar, que estavam no fim. Tekel significa pesado. Deus havia pesado Belsazar, que não se adequava aos seus padrões de retidão. Parsim, que é o plural de Peres, significa dividido. Naquela mesma noite, Babilônia seria dividida, derrotada pelos medos e persas, e o rei também seria derrotado e morto. Verso 29 e 30 diz: então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, ele pusesse em cadeia de ouro no pescoço e proclamarem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Babilônia foi derrotada pelo exército persa sob o comando de Gubaru, ou aqui diz Dario. Dario, o Medo, é mencionado pelo nome somente no livro de Daniel, porque ele é chamado de Dario, não se sabe. Antigamente os governantes costumavam tomar
outros nomes para si, talvez então tenha sido por isso. O que podemos aprender? O que eu aprendi de Daniel 5? Aprendi que Deus está no comando de tudo. Aprendi que não podemos zombar de Deus. Aprendi que devemos honrar o nome do Senhor. Aprendi que devemos aprender com os erros dos outros. Belsazar não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. Aprendi que nós devemos confiar no Senhor, no julgamento do Senhor e sermos fiéis ao Senhor. Aprendi que quem é fiel a Deus, permanecerá. Foi o caso de Daniel, ele permaneceu. Mas o mal um dia será erradicado. O mal, a infidelidade, a injustiça, a maldade, a promiscuidade um dia será arraigada, será arrancada do planeta Terra pelas mãos do Deus Jesus Cristo Todo-Poderoso, quando Ele voltar em glória e majestade. Deus pesa cada um de nós no seu juízo. Ou nós seremos achados em falta, ou seremos achados homens e mulheres íntegros ao Senhor. Não há meio termo. Ou estamos de um lado, ou estamos de outro. Podemos até cair em tentação, porque somos pecadores. Mas se você cair em tentação, arrependa-se de seus pecados, entregue tua vida a Deus, confesse ao Senhor e peça dele misericórdia. Ele te ajudará, Ele te fortalecerá e te dará a vitória. Que essa declaração, Bene Mene Tekel Parsim, não seja aplicada a nós, mas que nós sejamos absolvidos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Pai, que o exemplo deste rei, que não aprendeu com o passado, que foi ímpio, que valorizou mais seus prazeres do que Deus, que esse exemplo possa nos ensinar a viver uma vida de integridade e fidelidade. Rogamos ao Senhor a Tua proteção e a Tua bênção para que sejamos homens e mulheres fiéis, pois oramos no nome poderoso de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se que quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós somos reavivados por ela. Então que Deus te abençoe, seja reavivado por sua palavra e nos vemos amanhã. Grande abraço.